Fala pessoal, muito bom dia. Olha como eu estou feliz e motivado para essa nossa aula. Gente, a nossa aula hoje é uma aula incrível. Sabe aquela aula assim que faz toda a diferença na nossa vida? Vão passar anos e anos e você nunca mais vai esquecer da minha persona, porque eu vou te passar aqui um conhecimento que vai te seguir a tua vida toda. O que é, Will, que a gente vai aprender hoje? Numa série de treinamentos. A gente está muito motivado. A energia que vocês estão jogando para cá. Eu fico muito feliz, gente, porque eu consigo mandar de volta. Vocês são muito, muito maravilhosos na minha vida. E eu glorifico a Deus por cada um de vocês. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que ele não deixe de ser menos importante do que os outros. É um assunto assim que trava, é um assunto que dependendo da intensidade, ele paralisa. E a gente vai estar falando hoje sobre timidez. Para vocês terem ideia, quem vos fala com vocês aqui é uma pessoa tímida. É uma pessoa introvertida. Só que o tempo, a necessidade me fez ser uma pessoa diferente. Me fez ser uma pessoa extrovertida. Gente, aos 17 anos de idade, eu fui fazer um treinamento para uma empresa, para ser vendedor dessa empresa de plano empresarial. O nome era bonito, plano empresarial de uma empresa famosa, e eu estava muito feliz, eram muitas palestras, tinha muita coisa boa. Fiz vários treinamentos, foi uma época maravilhosa. Tinha treinamentos de todos os jeitos que você pode imaginar, motivacionais, para a gente vender o produto daquela determinada empresa. E eu estava muito motivado. Só que quando terminou o treinamento, que me deram a pasta, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? O meu chefe lá na época disse assim: Will, comece andando por aqui, fazendo porta a porta, sai andando, porque nessa época não tinha redes sociais, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook. A gente ia na marra, batendo de porta em porta para conseguir o cliente. Quem é dessa época aí? Comenta aí. Quem é raiz aí? Já estou identificando minha idade, só pelo assunto, né? Então, gente, era uma época muito difícil, que na época não era difícil porque era a época, né? Hoje está muito fácil vender, hoje tem ferramentas poderosíssimas. Eu tenho cursos, tanto gratuitos, mais simplificados, como mais especificados, até mentorias sobre marketing digitais, né? Como você alavancar sua venda e fazer milhares de pessoas verem o seu produto. Mas hoje eu quero falar sobre timidez, gente. Eu era uma pessoa muito tímida. E quando falaram que eu ia precisar ir para a rua vender esse produto, eu paralisei. Eu estava aqui com o material da empresa, com a roupa, com o crachá, com tudo. Quando disseram agora vai, eu travei. Porque eu não sabia conversar com pessoas, eu tinha vergonha, minha baixa autoestima. Eu era uma pessoa assim, eu tinha medo da rejeição das pessoas, os que elas iam falar. Eu tinha vergonha de andar no meio da rua, eu tinha vergonha de vender. Eu tinha muito medo. E aquilo me paralisou. E eu peguei e fui para casa com o material, muito triste, porque eu disse, poxa, eu pensava que eu ia ficar numa sala, no ar-condicionado, ligando, vendendo, e eu vou ter que sair. Não, eu não vou. Mas aí continuei indo para a empresa, fazendo as visitas da empresa, no dia das reuniões, e num determinado dia teve um treinamento, e nesse treinamento, o treinador falou o seguinte, ali, gente, foi a virada de chave, sabe? Ali a minha mente, pá, naquele momento virou a chave, e desde aquele dia eu nunca mais esqueci o que aquele homem me falou. Por isso que eu digo que vocês jamais vão esquecer o que eu vos digo hoje, né? Então, se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa introspectiva, se você é uma pessoa que não gosta de se relacionar com pessoas, se você é uma pessoa que tem medo de falar em público, se você é uma pessoa que trava na hora de falar em grupos, que você não interage tão bem como os outros, é com você mesmo. Essa reunião é para você. Eu era igual a você. Só que o tempo ele foi me aperfeiçoando, me melhorando. Você vai conquistando públicos. Vai chegar um momento que você vai falar com uma pessoa, não vai sentir vergonha. Depois com 5, não vai mais sentir vergonha. Depois com 10, 50, sem ter o público vai aumentando e você vai se acostumando.
né? E nesse treinamento ele diz assim, olha, os tímidos são as pessoas que mais dão resultados no mundo, porque o extrovertido, ele é muito brincalhão, é muito gaiato, ele é muito dinâmico, e o introvertido, ele é mais caladinho, quietinho, ele passa mais segurança. Quem mais vende são os tímidos. Aí eu olhei assim, opa, faz sentido o que ele tá falando. E ele foi dando exemplos de uma pessoa assim muito entrona, que sorri demais, ela gera, sabe, desconfiança, ela gera ciúme se for um casal. E o introvertido, o tímido não, ele passa ali uma seriedade. Aí eu, pronto, era isso que eu precisava ouvir. Então quer dizer que eu ser sério, quer dizer que eu ser uma pessoa trancada na minha, eu não vou deixar de vender por isso? De jeito nenhum. As pessoas vão confiar no que você está falando e vão lhe comprar cada vez mais. Uau! Gente, ali foi um despertar, ali foi um divisor de águas na minha vida. Só que tinha mais um problema. Eu ainda tinha uma trava, um bloqueio que era de quê? De falar. De falar. Certo, eu passo confiança. Quando eu falo, mas eu vou falar o quê? Se eu não sei falar? Se eu não gosto de falar? Aí foi quando veio a tacada mestre desse treinador. Esse cara foi usado por Deus, não foi não, gente? Porque hoje, olha, a minha vida toda eu fui vendedor, já tive 2 empresas, já palestrei, sou pregador, gente, eu tô sempre no meio de pessoas, com palestra, dinamismo, de treinamento, essas coisas. Então, eu sou o cara do povão hoje, um cara introvertido, calado, tímido, muitos me chamavam de sonso, porque eu era calado, entende? Mas eu ainda sou calado, eu só falo quando eu preciso falar. Principalmente quando vão me dar dinheiro, aí é que eu falo mesmo. Então, é melhor você ser introvertido, calado, tímido e liso, cheio de conta, ou você se desafiar a falar, a botar uma cara dessa aqui na câmera, aqui, fazer um vídeo desse que não tem ninguém me olhando, eu tô sozinho no momento. Aqui eu vou olhar o vídeo, ver se ficou bom, vou fazer alguns recortes. Qual o problema que tem nisso? Qual o problema que tem você fazer um vídeo dentro da sua casa? Não tem problema nenhum. Você tem um medo que não existe, está dentro de você. Ah, Will, mas se não gostar, problema de quem não gostou. Enquanto tem um que não gosta, tem 10 que gostam. Tem 10 que você vai ajudar. Então, por causa de um, os outros 10 pagam um preço, que é do teu conhecimento. Não tem ninguém tão esperto que não possa aprender algo, não, gente. Pelo amor de Deus, tem algo que você tem que alguém precisa. E também não tem ninguém tão tolo que não tem algo para ensinar. Tá fazendo algum sentido para vocês? Fala aí, vai, comenta. Will, tô gostando, tá? Vai, se mexe, gente. Dá cadeira, pelo amor de Deus. Bate palma, pula, faz qualquer coisa, mas me ajuda, não deixa eu falar sozinho, não. Então é sobre isso. Naquele dia, naquela sala de reunião, eu saí dali um homem diferente. E eles disseram assim, olha, você trabalha com vendas, cria um personagem. Você é um ator. Quando você entrar no cliente, você vai incorporar um ator. Quando você entrar no cliente, você vai incorporar um ator. Aí eu, como assim? Não tem os atores da Globo, da Record? Você vai ser um deles. A partir do momento que você ajeitou aqui a camisa para falar com o cliente, incorporou um ator. Eu, como assim? Você vai estudar um roteiro e você vai falar exatamente o que tem naquele roteiro. Olá, bom dia. Eu me chamo Will, trabalho na empresa tal, com produto tal. Eu vi que você tem uma empresa com tantos funcionários, esse plano se adequa a você, você tem algum interesse em me ouvir? Aqui eu vou estar trazendo custo e benefício para a sua empresa. Se eu fizer você economizar a metade do que você gasta com esse projeto que você tem, lhe interessa? Gente, eu falava isso umas 30, 40, 50 vezes por dia. Eu já estava tão bom em repetir a mesma coisa, que eu já estava, bom dia, tudo bem, eu me chamo Will, trabalho aqui e tal e tal. Então, o que foi que eu fui observando? Que ao longo da minha tentativa, eu estava melhorando. E eu estava fazendo algumas alterações. Agora eu já estava falando algumas coisas a mais, algumas coisas melhores, algumas coisas mais interessantes, porque é melhor o mal feito do que o não feito. Porque o mal feito, de tanto ele ser feito, ele vai ficar bem feito. E o mal feito, gente, nunca vai ser feito. Porque sempre você vai querer ser perfeccionista e fazer as coisas com perfeição. E não existe nada com perfeição. A gente não andou com perfeição. A gente, quando andou de bicicleta a primeira vez, não foi com perfeição. Então, nada que a gente começa é com perfeição. Tá fazendo algum sentido para vocês? Você vai começar um negócio hoje de salgado, seja do que for, uma lojinha de roupa, seja um produto online, um produto virtual, seja qual for, você vai
começar mal feito mesmo. Você vai melhorando ao longo do tempo. Entende? Não adianta você querer ser igual ao outro. Seja igual a você. Você tem o seu público. Você tem os seus clientes. Entende, gente? Deus vai preparar o caminho e Deus mesmo vai se responsabilizar pelas pessoas que ele vai enviar para você. E eu vou te dizer uma coisa. Não queira cliente que não é seu. Ele vai te trazer problemas e prejuízos. Não queira cliente que não é seu. Deus tem os seus clientes e quando eles chegarem você vai senti-los. Então é sobre isso, gente, a timidez. Hoje eu vou estar dando um passo a passo aqui para vocês, bem simples, como vencer a timidez. Aqui é um treinamento online, tá? Que você vai estar pegando todos os códigos, pega um papel, pega uma caneta e vamos treinar, vamos ficar bom nisso aqui, porque isso aqui é que vai fazer a total diferença pro teu negócio. É aquela velha história. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então vamos que vamos. Tá bom pra vocês? Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido pra vocês? Tem alguém tímido aí? Comenta aí, ó. Eu sou tímido. Eu quero melhorar. Vamos que vamos. Se esse treinamento aqui não te destravar, eu abro a minha câmera online com você, tiro todas as suas dúvidas e faço um treinamento exclusivo com você. Porque, gente, numa das minhas orações, Deus pediu para mim cuidar dos pequeninos dele. Deus pediu para me ajudar as pessoas que precisam. E eu não tô aqui para brincadeira, eu vou te ajudar. Você vai ser transformado de um ano para cá. Você vai olhar para trás, você vai dizer, uau, nem eu tô me reconhecendo com tantos treinamentos que eu tive com o Will. E hoje eu sou outra pessoa, hoje eu dou outros resultados e hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. E é isso, gente. Não há nada tão bom que não possa melhorar. É isso aí. E se treinar fica bom. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão, gente, eu não conseguia bater aqui e tocar aqui. Era uma luta para mim fazer as notas aqui e a harmonia. Com muito treino, quando eu menos esperei, eu tava tocando aqui as notas e a batida. Eu digo, e agora como é que eu vou cantar? Como é que eu vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Botar as notas, fazer a batida e cantar. Então, eu fui tentando, foi ruim, a primeira vez foi horrível, até hoje não é muito bom não. O dom é isso, é você treinar, gente, é você ter aquela vontade no coração e aperfeiçoar aquilo cada vez mais. É isso aí. Não sei porque que eu falo isso, não. Mas é para dar um exemplo de se treinar fica bom. Se treinar fica bom. O que é a timidez, gente? Timidez é quando você sente vergonha ou nervosismo ao falar com outras pessoas, principalmente em público, ou com desconhecidos. Mas pode ser controlada com prática e autoconhecimento. É o que eu acabei de falar para vocês. A timidez, ela é um nervosismo, uma vergonha, gente, sua. O outro não está nervoso, o outro não está com vergonha, o outro só quer ver o que é que você tem para oferecer e você está com vergonha, com nervosismo, gente. Por quê? Tudo isso tem um sentido. Aceitação das pessoas, você espera que elas aceitem, o medo da crítica delas, e se elas criticarem, e daí? Ela paga a sua conta? Você precisa passar o seu conteúdo com segurança. Faz de conta que não tem ninguém na sua frente, que você tá falando sozinha. E aí você vai cada vez ficando melhor. Quem já saltou de paraquedas? Quando você tá correndo aqui para dar o salto, o seu coração só falta sair pela boca. E a diversão da brincadeira, do passeio, é essa sensação, sabe? Adrenalina. Então, a adrenalina de você ser tímido e se autodesafiar com um microfone, com um grupo de pessoas, dando algum treinamento online, é justamente esse, é você vencer esse medinho, sabe? Ele não pode te paralisar, ele tem que ser vencido, né? E a vergonha, gente, vergonha de quê? Vergonha é algo pessoal seu, é algo que está dentro de você. Ninguém talvez esteja pensando nada sobre você e você cheio de pensamentos, a maioria deles negativos. Começa a pensar positivo. Eu sou incrível, eu posso, eu consigo, eu mereço. Se Deus me colocou aqui, eu vou dar o meu melhor. E começa a se autodesafiar nesse processo, gente. E o processo ele vai ficando cada vez melhor. Então, os sinais, o que é uma pessoa tímida? Ela tem alguns sinais, né, gente? O medo de falar em grupo,
trava na hora de falar com outras pessoas. Tem o coração acelerado ao se apresentar, parece que o coração vai sair pela boca, ela fica se tremendo, a mão treme. Gente, eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso, a prova do Detran. Quando eu entrei no carro, meus pés suavam, a minha mão suava. Eu tinha muito medo de ser reprovado naquela prova. E a timidez é isso, é você ter medo de ser reprovado por alguém. Quando na verdade você já está aprovado, só em você estar lá. Só em você estar na situação, você já foi aprovado. Entende? Evitar olhar nos olhos, gente. Não fica olhando muito nos olhos da pessoa, porque aquilo vai te trazer insegurança. Olha no geral, olha por cima, assim, ó. Sente que vai travar o ser notado. Isso é uma coisa do tímido. Ele sente que vai se travar quando é notado. Isso é coisa da pessoa, gente. Da pessoa, sinceramente. Entendeu? Tira isso da sua cabeça. Vá com medo mesmo. O sucesso está além do medo. Tá bom? E é isso. Quando você menos esperar, você vai estar igual a mim. Não sendo mais tímido. Gente, muitas das vezes a timidez é um bloqueio da infância. Da infância, entendeu? Então hoje eu quero te desafiar a refletir e praticar algumas coisas. Topa? Primeiro ponto, o que é que mais te trava hoje? Preciso que você pegue um papel, uma caneta e coloque: isso me trava, isso me trava e isso me trava. O que é? Consegue identificar? O segundo passo é: que pequeno desafio você pode enfrentar esta semana a respeito do que você anotou? Vamos se desafiar um pouquinho de cada vez. O que é? É falar em grupo? Você consegue essa semana praticar isso, procurar um grupo e exercitar isso? Pelo menos procurar o grupo, já dar esse primeiro passo. Falar em um grupo de família, falar em algum ambiente que tenha pessoas, no colégio, no trabalho. Topa? E o terceiro passo é: a cada dia vencido, celebre. Você está evoluindo. Não deixe de celebrar os pequenos momentos, tá? Fico feliz, muito feliz que a gente tenha ficado até o final do treinamento. E eu desejo de todo o meu coração que as minhas palavras elas fiquem ditas pela sua vida toda. Como ficou a de um homem na minha vida. Com o treinamento, eu fui liberto dessa timidez que me prejudicava. Hoje eu continuo tímido. Tem lugares que eu não falo, tem pessoas que eu não falo, e tem pessoas que eu não sou tão alegre e extrovertido assim. Se você me encontrar numa rua, provavelmente eu estarei sério e mais recatado. Até você dizer: ui, eu sou a fulana tal, eu vi teu vídeo. Aí eu, tudo bem? Aí vou abrir o sorriso para você mais extrovertido um pouquinho. Mas o meu dia a dia é de uma pessoa tímida, é de uma pessoa introspectiva. Os tímidos têm o seu espaço na terra, os tímidos Deus usa sim, e os tímidos são incríveis. Os tímidos são os melhores. Diga assim: eu sou tímido, mas eu sou bom e eu vou vencer todos os obstáculos. É isso aí. Tamo junto. Eu me chamo Wilson Tamiarana. É um prazer estar aqui com você. Compartilhe o vídeo, curte, comenta e vamos que vamos.